Fala pessoal, hoje vamos falar de um ativo que subiu 51% durante a crise. Então, muitos de vocês que têm investimentos devem ter sofrido muito durante essa crise do coronavírus, além da parte de saúde, obviamente, o mercado foi muito abalado pelos últimos acontecimentos. E quando você olha a bolsa de valores, até fundos de renda fixa, crédito privado sofreram nos últimos meses. Então, até sobre os fundos de renda fixa, eu vou deixar um card passando aqui, caso você tenha um fundo desse e não saiba o que está acontecendo com ele, só dá uma olhada lá. E também, se gosta desse tipo de conteúdo, de ações, fundos imobiliários, investimentos, por favor, também já se inscreve no canal, porque constantemente nós estamos enviando vídeos desse tipo. Então, hoje vamos falar com esse ativo que subiu tudo isso na crise. O que será que é esse ativo? Então, primeiro eu vou mostrar só o gráfico para vocês. Então, se vocês querem simplesmente saber qual que é o ativo, é só para ir para o final do vídeo que vai ter o nome lá. Mas o legal é você participar de todo o processo, porque eu vou responder durante o vídeo se vale a pena ainda comprar esse ativo, o que é esse ativo, quais são as características dele e o que fez com que ele subisse durante essa crise. Então, aqui é basicamente o gráfico dele, onde mostra esse 52% de alta, então, até mais do que 51%, desde o vale da crise até o pico, que foi dos últimos dias que eu peguei esse valor. Então, quais são as características desse ativo? Ele é um ETF. Se você não sabe o que é um ETF, eu vou explicar rapidamente, mas caso você queira um vídeo focado só em ETF, deixa aqui nos comentários. Então, ETF é basicamente um fundo de investimento passivo. Então, em inglês é Exchange Trading Funds. É basicamente um fundo que segue uma carteira teórica. Então, a gente tem, por exemplo, o ETF do Ibovespa, que é o BOVA11. Então, o BOVA11, ele simplesmente segue a carteira teórica do Ibovespa. Então, aquilo que o Ibovespa tiver com 20% de Petrobras, 15% de Itaú, ele segue isso. Ele não tem um julgamento se aquele investimento é bom ou ruim, ele simplesmente segue aquilo que é dado pelo próprio índice. Já esse ativo que a gente está falando aqui, ele é um ETF, ele é dolarizado. O que isso quer dizer? Ele ganha dinheiro com a alta do dólar. Quanto mais o dólar sobe, ele ganha, quanto mais o dólar cai, ele pode perder na parte dolarizada. Ele está atrelado à bolsa americana, que é o S&P 500, que é hoje a maior bolsa, do mundo, o S&P 500, onde tem basicamente as maiores empresas, como Google, Amazon, que são empresas que estão surfando bem essa crise. Então, quando a gente pensa que está todo mundo em casa de home office, você está provavelmente assistindo muito Netflix, fazendo compras online na própria Amazon Brasil ou na Magalu, e também você deve estar usando o Google, o próprio YouTube, que é do Google, para assistir esse vídeo. Então, essas empresas você só tem acesso investindo lá fora, e esse ativo específico é uma forma de você ter acesso a esses produtos. Tá? Então, um ponto positivo de você investir lá fora é que a bolsa brasileira não representa nem 2% das empresas mundiais. Então, por que se limitar apenas a esse universo, sendo que você tem muitas coisas lá para fora, empresas que, por exemplo, de tecnologia, que no Brasil são muito poucas empresas que têm listadas na bolsa e nenhumas próximas aos patamares das americanas. Então, aqui, seguindo o estudo que eu fiz, eu peguei uma carteira onde teria o Ibovespa e esse ativo específico. Então, aqui na esquerda do gráfico é 0% desse ativo. Então, é 100% BOVA11 e na direita é 0 BOVA11 e 100% esse ativo. O que ele nos mostra? Ele mostra a volatilidade dessa carteira teórica. Então, se tiver 100% BOVA11, a volatilidade próxima a 30 e 100% esse ativo um pouco acima de 22,5. Você consegue ver que conforme você vai ajustando essa mescla de um com o outro, essa volatilidade vai caindo. Isso porque eles são ativos descorrelacionados. O que isso quer dizer? Muitas vezes, quando o Ibovespa cai, o dólar sobe e vice-versa. Então, como eles são ativos que normalmente andam em direções opostas, então tem uma correlação baixa ou até negativa, eles vão diminuir a volatilidade da sua carteira caso você faça um mix de um com o outro. Então, aqui nesse caso, se você pegar entre os 40% e 60% dessa carteira composta por esse ativo com o Ibovespa, seria a menor volatilidade possível. Então, você está pegando a Bolsa Brasileira, que é um dos ativos mais voláteis, quase 30% de vol, e esse ativo que tem quase 25% de vol, com os dois juntos na sua carteira, você tem uma volatilidade de 17,5%. Então, uma volatilidade muito abaixo da Bolsa e com ativos de renda variável. Então, você estaria diminuindo o seu risco, e mesmo assim tendo ativos com grande potencial de retorno. É muito importante frisar que esse tipo de diversificação é muito importante fazer. Então tem até um vídeo também aqui no canal falando de diversificação, explicando esse conceito, você tem que diversificar coisas certas e não colocar vários produtos na sua carteira, que isso não faz sentido. Então eu vou deixar passando para vocês darem uma olhada lá. E aqui é um exemplo, basicamente, de uma carteira 100% BOBA11, 100% ativo e uma carteira meio a meio.
que é próxima daquela que nós vimos, onde a volatilidade é mais baixa. Então, como você pode ver, assim, sem colocar nenhum tipo de critério sobre o Bovespa foi bom ou ruim durante o período, se era melhor ou outro tipo de investimento, mas a gente está usando simplesmente o Ibovespa, que é o mais fácil para fazer comparação. Então, quando você olha, na média, você tem o retorno médio desses dois ativos, porque você colocou 50 em cada um. Porém, a sua volatilidade é muito menor que a média. Então, fazendo esse tipo de alocação, consegue ter um retorno, na média, com um risco bem menor. Então, né, o seu Sharpe, o seu retorno ajustado ao risco, acaba sendo mais eficiente quando você traz ativos relacionados. E como você pode ver, por exemplo, na crise, que é ali onde tem hoje uma pernada de baixa no lado direito do gráfico, quem estava no Ibovespa praticamente tomou o tombo inteiro e está muito longe de recuperar ainda. Quem fez essa mescla dos dois está praticamente no mesmo patamar da crise. Então imagina, você tendo uma carteira diversificada de uma forma eficiente e passar por tudo que aconteceu e mesmo assim seu patrimônio não cair muito. Às vezes ficar até maior, caso você tivesse uma alocação maior do que no outro. Então faz sentido ter esse ativo na carteira para diversificação, diminuindo o seu risco e talvez potencializando o seu retorno. Aí você pode falar, pô Vinícius, mesmo assim 17% de vol é muito alto para mim. Eu não tenho esse perfil tão arrojado assim, eu vou mais aos poucos, eu tenho bastante renda fixa na minha carteira, então para mim é muito complicado ter só o ativo de renda variável. Então, esse outro exemplo que eu peguei é um terço em cada ativo, sendo BOBA 11, CDI e esse ativo em estudo que a gente está falando agora. Então, nesse caso específico, você vai diminuir ainda mais a sua volatilidade da carteira, próximo a 12%. Você vai ter um retorno de 2,54 desculpa, 6 anos. Esse 2,54 vezes. Então, se eu colocasse 100, sairia 354. Tá? Então, você conseguiria trazer uma diversificação muito boa na sua carteira, então diminuindo o risco, trazendo ativos conservadores e também ativos descorrelacionados. Com isso, você teria um risco muito menor e ainda trazendo um retorno bem satisfatório, mesmo tendo ativo de renda fixa na sua carteira. Claro que provavelmente daqui para frente o CDI não vai ser tão bom quanto foi nos últimos anos. Então, se a gente pensar em 2016, a gente pegou um CDI de 14% ao ano e agora está em 3,75%, 3%, indo até para menos. Então, isso pode ser que daqui para frente não seja igual. Outro ponto também importante é que a bolsa deve se valorizar mais nos próximos anos com um CDI mais baixo. O foco do vídeo é simplesmente mostrar que essa diversificação feita da forma correta faz diferença. Então, aqui a gente já vai falar do ativo, então é o IVVB11, se vocês já tinham ouvido falar dele ou não. Mas aqui fiz uma tabela consolidando todos os principais índices de cada um. Então, o IVB11 é um ativo que teve esse retorno de 335% desde que ele foi fundado pela BlackRock em 2014. BOBA 11, 53% no mesmo período, 70 e 72, assim por diante, e na direita o risco deles. Como eu comentei, a carteira 1 ela teria tido um retorno de 194%, com risco de 17% de volatilidade. A carteira 2, 13,53%, com 12,6% de risco. Quando você pensa na carteira 2, é uma carteira que tem um risco próximo ao multimercado de alta volatilidade. Então tem alguns multimercados hoje com alta volatilidade que giram em torno de 10% de vol. Então você pensar, você está com a carteira 2 terços em renda variável, que é o VB11 e BOBA 11, apenas um terço em CDI, que é um ativo sem volatilidade nenhuma, você está tendo um retorno, desculpa, você está tendo um risco próximo ao multimercado. Isso só acontece porque você tem ativos descorrelacionados na carteira. Então, ativos que fazem sentido compor essa estratégia. E por último, vou mostrar aquilo que eu comentei. A carteira 2 versus a carteira 1, a diferença de retorno e de risco deles. Então, a carteira 2 tem 1,26 vezes o retorno da carteira 1. Então, quer dizer que, desculpa, aqui está até ao contrário, que a carteira 1 tem mais retorno que a carteira 2, que a carteira 1 que só tem VB11 e BOBA11. Então, acabou trocado aqui esse slide. Mas o que a gente consegue ver é que a carteira 1 ela tem 1,26 vezes mais retorno que a carteira 2, porém 1,4 vezes mais risco. Então, se você pensar, a carteira 2 é mais eficiente em relação ao risco-retorno, porém a carteira 1 traz mais retorno. Aí cabe você, investidor, saber o seu apetite a risco para falar, pô, eu aceito o risco da carteira 1 para ter mais renda variável ou não. Prefiro ter um retorno um pouco menor, mas mais tranquilo e melhorar meu retorno versus o risco. Então, é basicamente para trazer um produto que é um pouco diferente, que às vezes muitas pessoas não sabem que tem essa possibilidade de comprar aqui no Brasil, acesso à bolsa lá fora, e também que ele, dentro da sua carteira, traz uma diversificação muito eficiente. Agora, respondendo a pergunta que acho que todo mundo quer saber.
Vale a pena comprar esse ativo agora? Esse ativo, o IVB11, ele é um ativo que deve compor a sua carteira de investimentos pensando no longo prazo. Então não tem o melhor momento de comprar se é hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês. Se você tem uma carteira que é bem diversificada e é bem estruturada, o IVB11 tem um espaço dentro da sua carteira. Você deve sempre manter uma exposição fora do Brasil. Muito pelo aquilo que a gente comentou durante o vídeo, que o Brasil é menos de 2% das bolsas mundiais. Então você vai estar exposto a um mercado emergente, com moeda farca, ainda por cima, que é muito pequeno. Será que faz sentido ter 100% do seu patrimônio nesse mercado? Ou vale a pena você ir para uma das economias mais desenvolvidas do mundo? Então eu acredito que se você na sua carteira de investimento tem mais de 10% em renda variável, já faz sentido ter um pouco de exposição no exterior. Se vai ser 1% de BB11, 2, cabe você ajustar o seu risco, mas eu acredito que sim. Sempre faz sentido você ter esse ativo na carteira, mas não fazer uma compra só e esquecer. E também tem outro vídeo aqui no canal falando que as compras constantes, tem que fazer aportes frequentes, não simplesmente um aporte. Então, resumidamente, sim, vale a pena comprar esse ativo, pensando num prazo bem longo, então, há mais de 10 anos, que é o que a gente espera para uma renda variável, e um ativo para compor o portfólio, não um ativo isolado. E se você tem mais de 10% da sua carteira em ações, renda variável, faz sentido você ter uma diversificação internacional, que pode ser pelo IBB11, que é o mais fácil você comprar na Bolsa Brasileira, ou então mandando dinheiro para fora, que aí você compraria direto nas corretoras americanas. E caso você queira saber como comprar um ETF, vou deixar também um card aqui no passando, que é falando de como comprar ETFs na XP. Tá bom? Então, qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários e agradeço a sua atenção.